Vamos meditar, segundo Samuel, capítulo 9, vamos ler do verso 1 ao 5. Segundo Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao versículo 5. E aí, quando terminarmos de ler e orarmos, como sempre, peço que deixem as suas Bíblias abertas para acompanharmos este enredo dessa história. O tema da mensagem que Deus concedeu no meu coração é Na Mesa do Rei. Amém? Segundo Samuel, capítulo 9, verso 1, Deus abençoe. Diz assim: Perguntou Davi: Resta ainda alguém da família de Saul, para que eu o trate com bondade, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Repita comigo, por favor: Ziba. Amém. Chamaram-no que viesse a Davi. Este homem teve um papel importante, por isso que eu pedi para repetir. Disse-lhe o rei Davi: És tu, Ziba? Respondeu ele: Teu servo. Perguntou o rei: Não há ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: Onde está? Respondeu Ziba ao rei: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Repita, por favor: Lodebar. Amém. Assim mandou o rei Davi trazê-lo para a casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, adorando, exaltando e agradecendo ao Senhor por tudo que tem nos feito. Sem a Tua graça, sem o Teu amor, sem a Tua misericórdia, sem a Tua bondade, não estaríamos aqui de pé nessa noite para Te adorar. Fale conosco também, ó Pai, na Tua palavra, na qual foi falado também já no louvor, mas fale conosco, Espírito Santo, na Tua palavra, porque eu não tenho nada a oferecer para a Tua igreja, ó Pai, mas o Senhor sempre tem palavra de vida eterna para nos conceder. Nos ensine, Senhor Deus, e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Segundo Samuel, capítulo 9. O Davi, neste enredo da história, o rei Davi, vocês já conhecem, não vou prolongar em falar desde lá de trás, porque senão o tempo não dará tempo de eu prosseguir na mensagem. Mas neste capítulo 9 em específico, Davi já estava como rei de todo Israel. Saul tinha morrido, Jonatas tinha morrido, o filho Isbosete de Saul, que ficou no lugar do Saul para reinar, também havia morrido. E Davi estabeleceu o seu reinado sobre todo Israel. Já tinha ganhado várias guerras, tinha conquistado vários territórios e ganhou ali a sua posição, que ele foi eleito desde pequeno a ser o rei de Israel. Mefibosete, ele era ali o filho de Jonatas, que era o filho de Saul. Ou seja, Mefibosete era neto de Saul. Olha só, Mefibosete, ele nasceu aleijado? Não, ele se tornou aleijado. Em 2 Samuel, capítulo 4, verso 4, mais ou menos, diz que quando a ama, que é a babá do filho de Jonatã, ouviu que Saul tinha morrido, que Jonatã tinha morrido, o pai do menino tinha morrido, ela pegou o menino no colo, nos braços, e correndo com o menino que tinha 5 anos de idade, em desespero, deixou o menino cair. Ao deixar o menino cair, o menino ficou paraplégico. Perdeu a movimentação das duas pernas. Aí ficou aleijado. Desde os 5 anos, esse menino ficou aleijado. E por conta de estar aleijado, ele foi rejeitado, expulsado, porque não tinha mais casa, não tinha mais lugar para morar, e ele foi julgado para Lodebar. Lodebar era um lugar que se situava mais ou menos ali na região de Gileade, perto de Manaim, no território da tribo de Manassés ou de Gade. E Lodebar, o significado da palavra é sem pasto ou sem palavra. Lodebar então era um lugar de esquecimento, de marginalização. Um filho de um príncipe, porque Jonatas era um príncipe, porque seu pai era rei. Um filho de um príncipe se tornou andarilho, se tornou desprezado, se tornou mendigo. Um filho de um príncipe que estava numa casa cheia de regalias, agora rejeitado, porque sua família perdeu o trono, e agora ele foi chutado do lugar onde era de pertence dele. Com 5 anos de idade, ele viveu num lugar
marginalizado, desprezado pela sociedade. Toda pessoa que era imunda naquela época, até mesmo em situação de enfermidade, era julgado para Lodebar. Lugar sem pasto, lugar sem palavra. Ali, toda pessoa que não tinha merecimento social era julgado para aquele lugar. Então imagina uma criança com 5 anos, sem poder andar, mendigando pão naquele local. Talvez a alma foi com ele, a sua avó foi com ele, provavelmente. Mas ali passaram apertos e mais apertos. Imagina essa criança. Onde está meu pai? O babá fala para ele, seu pai faleceu na guerra. Onde está meu avô? Seu avô faleceu na guerra. E minha mãe? Também. O que eu faço? Vamos continuar vivendo. Vamos sobreviver neste lugar. Sem ter as regalias que antes tinha, esta ama, essa babá, tentou cuidar deste menino. Lodebar é um lugar que podemos dizer hoje, onde se encontram pessoas marginalizadas. Pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão na bebida. É um local onde o inimigo tem ali atacado e minado muitas almas para ele. Aonde Deus nos criou para irmos para o céu, para estarmos com ele lá. Não criou para irmos para o inferno com o diabo. O diabo, a cada dia, a cada ano, a cada segundo que passa, ele tenta não só o lado de fora, mas o de dentro, a cair, a perecer. Para que ele não vá sozinho para o lago de fogo, e todos vamos com ele para lá. Mas lá não pertence a nós. Davi, ele fez uma promessa para Jonatas. Olha, Jonatas, que Jonatas era o melhor amigo de Davi na época. Ô Jonatas, se acaso você vier falecer, perecer, eu vou cuidar da tua descendência. Depois medita em casa 1 Samuel capítulo 20, 1 Samuel 20, verso 14 a 17 e verso 42. Davi fala com Jonatas, olha, eu prometo, eu vou proteger a sua descendência, eu vou preservá-lo. Ou seja, se você tiver algum filho, eu vou guardá-lo, eu vou cuidar dele. Davi, ele faz um tipo de Cristo do nosso Senhor neste momento, porque Jesus, ele não nos abandona. Aqueles que estão rejeitados lá fora e acham que estão chutados, não. Você ainda não conheceu a graça do nosso Senhor. Porque Ele não rejeitou você e nem a mim, nós estamos aqui hoje. Você não morreu ainda sem a salvação, então Ele te deu graça para estar aqui hoje, para ouvir a palavra dEle. Olha só, Lodebar então é um local marginalizado, muitos lugares, becos, vielas, pontes, viadutos, lugares onde estão pessoas que estão marginalizadas pela sociedade. Porque por algum acontecimento da vida ou alguma liderança de igreja tratou ela mal, ela se afastou de Deus e o diabo minou na sua vida a destruição, a desordem. Verdade. Olha só, Saul, se a gente for olhar, Saul foi um líder bom? No começo foi. Mas depois ele se perdeu. O ser humano é falho, certo? Todos nós somos falhos. Dependemos da graça de Deus para continuarmos firmes. Mas olha só, Saul como líder, ele pereceu e o povo pereceu junto. Esse Mefibosete, vamos dizer assim, ele poderia ser uma pessoa, nos dias atuais, para os irmãos entenderem, que estava numa congregação, aonde aquele líder falhou com ele. E ele foi chutado daquela igreja onde estava. Olha só. Aí ele se tornou marginalizado, porque ninguém mais queria ele, e ele, por ver o líder tratando mal ele não quis mais saber, todos os líderes, todos os pastores, todos os missionários são iguais. Não. Há aqueles que ainda permanecem firmes na palavra, que amam as almas. Porque o nosso foco, não só dos pastores, de todos nós, todos somos um corpo. O nosso foco é amar as almas lá fora e dentro da igreja. Todos nós perecemos por não amar as almas. Nós falamos aqui na aula de sábado. O amor, ele traz uma graça abundante na vida de quem foi rejeitado. Por que eu falo isso? Davi, ele fala, olha, será que tem alguém de Jonatas que ainda sobrou? Alguma descendência? Porque eu prometi que ia proteger a descendência de Jonatas. Aí, lembra que eu falei desse tal de Ziba? Ziba aparece. Ziba, se a gente for trazer para a nossa atualidade, representa a igreja. Davi como Cristo e Ziba como a igreja. Por quê, pastor? Porque Ziba, quem sabia, quem estava lá precisando de ajuda. A igreja não deve fechar os olhos para quem está no mundo lá fora marginalizado, desprezado, odiado. Não. Hoje em dia, as igrejas hoje
quer ostentar templos. Para que templos se tem almas precisando de ajuda lá fora? As igrejas hoje em dia querem ostentar o seu bolso ao invés de cuidar de almas que estão precisando lá fora. De membros que estão precisando de ajuda com alimento, com medicação. Não falo todas, mas a grande maioria a gente vê que está perecendo por conta disso. E eu te falo que o diabo está minando a mente desses líderes para atacar as ovelhas do Senhor. E aí, olha só, Davi chama Ziba. Ziba falou: Davi, ó rei, teu servo está aqui. E eu conheço alguém lá da casa de Saul, e ele é filho de Jonas. Só que ele está numa região marginalizada, uma região desprezada, quase ninguém vai lá. Uma região esquecida, que é Lodebar, rei Davi. Davi, ele ligou por Mefibosete está em Lodebar, ou seja, então tá, deixa ele quietinho que eu não vou buscar ele não. Não, Davi não fez isso. Davi falou para Ziba: olha, envia alguém para buscar Mefibosete lá naquele lugar. Nesta época, desde que Mefibosete foi para lá, ele tinha 5 anos. Aproximadamente passou 10 anos, 13 anos. Então nessa época, quando Davi foi buscá-lo, mandou alguém buscar, ele tinha aproximadamente entre 13 a 17 anos, Mefibosete. Ele era adolescente, era jovem ainda, precisando de alguém para resgatá-lo daquele mundo aonde ele se enfiou, que julgaram ele lá. Aí Davi fala com Ziba, Ziba fala: não, tá bom, Senhor, o que o Senhor mandar eu faço. A igreja tem obedecido a voz de Deus para buscar almas lá fora, para resgatar vidas lá fora. A igreja, quando chega uma alma que está marginalizada pela sociedade, está judiada pela sociedade, entra na igreja toda, talvez suja, talvez ali toda com ferimentos, talvez até mesmo de bala. Você por acaso chega perto dessa pessoa e abraça e ama essa pessoa. Davi abraçou Mefibosete. Vai lá, Ziba, busca lá ele para nós, porque eu tenho que cuidar desse menino. Eu prometi a Jonathan que eu queria, que eu quero, preciso cuidar dele. Deus fez uma promessa com a humanidade: eu vou enviar o meu filho. Aquele que crer no meu filho terá a vida eterna. Glória a Deus. Aquele que crer que meu filho veio para buscá-lo terá a vida eterna. Aleluia, papai. Aquele que acreditar que meu filho é o rei dos reis, senhor dos senhores, eu estipulei ele como rei nesta terra, terá a vida eterna. O nosso Senhor Jesus não esqueceu de você e de mim, jamais esquece de alguém lá fora. Aleluia, papai. Só que nós somos filhos dele? Somos, nós precisamos buscar pessoas lá fora. Verdade. Na sua família tem alguém marginalizado, na sua família tem alguém desprezado, na sua família tem alguém que está sendo chutado pela sociedade, você tem olhado por ele, tem olhado por ela. No seu emprego, no seu trabalho, tem alguém que está sendo judiado pela família lá dele lá. Você tem aconselhado na palavra que Jesus ama ele, quer ela. Nós precisamos pregar o evangelho, que Cristo ama essas pessoas. Cristo não despreza, irmãos. A única coisa que Deus odeia é o pecado, a prática do pecado, mas a alma Ele preza. Ele ama cada um que está aqui no banco sentado, cada um que está ouvindo lá fora, cada um que ouve pela internet. Deus te ama, Ele não te rejeitou. Mefibosete, então imagina ele lá. Aparece lá, Ziba, por exemplo, aparece lá. Ô, Mefibosete, você está aí? Cadê você, meu querido? Vim te buscar. Após tempos, anos, mendigando, chorando, talvez em depressão, magro que dava dó, tadinho, porque talvez não estava se alimentando direito, imagino eu, num lugar que não tinha quase nada. Ele ouve alguém chamar o nome dele. Estou imaginando, tá, irmão? Que a Bíblia não fala, mas eu gosto de imaginar assim lá. Ele ouve chamar o nome dele. Uai, ele está me chamando, quem é? Eu conheço essa voz? Não conheço não, eu era muito pequeno, não sei quem é. Aí aparece Ziba, imagino eu. Ô, Mefibosete, é você aqui, Mefibosete? É, sou eu, estava lá no chão, sem movimentação das pernas. Sou eu. Ô, Mefibosete, tem uma notícia boa para tu. O meu rei, o meu Senhor te chama. Oh, glória. O meu rei, Davi, ele precisa de você lá. Mas eu é você. Seu pai não é Jonatas? Sim, meu pai era Jonatas. Pois é, o rei Davi, o meu Senhor, deu uma promessa para o seu pai, que toda a descendência dele, ele iria proteger e guardar e cuidar. Deus fez uma promessa que ele iria cuidar de você e de mim. Aleluia. Ele cuida. Oh, aleluia. Ele zela. Olha só,
Aí Mefibosete, imagina ele com lágrimas nos olhos. Mas é sério mesmo? Eu vou mesmo? Você vem me buscar? Nesse lugar tão ruim que eu estou aqui, eu mereço, eu sou digno. Não, vamos lá. Vamos lá conversar com Davi? Ele quer que você vá lá. Pegou Mefibosete, talvez colocou ele no cavalo e levou até Davi. Olha só. Lodebar, ele pode ser um estado do seu pecado, ele pode ser um estado ou um local onde há pessoas marginalizadas pelo pecado ou pela sociedade. Entenda isso, 2 pontos. Lodebar, local marginalizado. Lodebar, pessoas que vivem na prática do pecado e estão manchadas e mortas pelo pecado. Mas Jesus nos trouxe vida e vida eterna. Olha só, versículo 6 do capítulo 9. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Ziba, imagino eu, colocou ele lá que não poderia andar, colocou ele com mais alguém, colocou ele lá perto de Davi. Ele já estava no chão praticamente, mas ele colocou o seu rosto no chão. Se prostrou assim, ó, em reverência a Davi. Continuando. Disse-lhe Davi: Mefibosete, com alegria, olha a exclamação aí, com alegria. Mefibosete, respondeu ele, teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, não tenha medo, Mefibosete. Eu não vou fazer nenhum mal para você. Não vou fazer mal, pois de certo usarei de bondade contigo por amor que eu tinha do teu pai Jonatas, porque nós éramos melhores amigos, como irmãos. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. O tema da mensagem é o quê? Na mesa do rei. Olha só, a mesa de Davi era só para quem era digno. Davi fazia seleção para isso. Se você é rei de tal local, você pode sentar na minha mesa. Se você é menosprezado, você não pode. Davi não fazia isso. Davi cuidava de pessoas, zelava de pessoas, não importando quem. Ele cuidava e zelava de pessoas. A mesa de Davi tinha espaço para todo mundo. A mesa do nosso Senhor Jesus tem espaço para mim e para você. Esta mesa que hoje estamos aqui presente tem alimento espiritual para nós. E este alimento é para dar vida e vida em abundância para você e para mim. Esta mesa está farta da palavra do Senhor, cheia de nutrientes da palavra do Senhor. E é a palavra dele que te dá vida e me dá vida. É a palavra dele que te renova e me renova. É a palavra dele que te cura e me cura. Cantamos aqui, a tua mesa cura. Mefibosete, então, ele vai se sentar na mesa de Davi todos os dias. Olha, todos os dias trago aqui Mefibosete para ele comer comigo na mesa. Olha o amor de Jesus para com nós. Ele não te menosprezou, por mais que você tenha pecado e falhado com Ele. Se você tem um fruto verdadeiro de arrependimento em seu coração, Ele abraça você, te coloca na mesa e te dá um melhor maná, que é a vida eterna para você. O nosso Senhor Jesus não menospreza. Imagina o Mefibosete com lágrimas nos olhos ali quando Davi fala isso para ele. Você vai comer na minha mesa, Mefibosete. Anos menosprezado, anos judiado pela sociedade, anos passando fome, agora tem uma mesa farta na mesa de um rei que era inimigo do seu avô. Davi, ele amava os seus inimigos. A igreja deve amar a todos, sem acepção. Ah, mas fizeram mal contra mim, pastor. Não me interessa, meu irmão. A Bíblia manda amar, ame. Porque quando você ama, é o amor quem transforma o seu inimigo pela graça de Deus. O amor de Deus superabunda na mesa. A mesa está disponível. Mefibosete está lá. Olha só, versículo 8. Quando Mefibosete ouviu, Mefibosete se inclinou novamente e disse: quem é teu servo? Olha o arrependimento, olha o fruto de arrependimento. Quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto, tal como eu. É forte isso aqui. Eu sou um cão morto, Davi. Ninguém dava valor para mim onde eu estava. Ninguém da minha família, eu acho que sobrou para poder me procurar, porque eu fiquei lá julgado. Ninguém lembrava de mim, Davi. Eu era um cão morto. E agora o Senhor está falando que eu mereço sentar na tua mesa.
Irmãos, nós merecemos estar na mesa de Deus? Não. Mas pelo amor e pela graça Ele nos concedeu sentar na mesa dele. É pelo amor do nosso Senhor Jesus que Ele traz você para perto e fala: olha, você está em pecado? Tá. Mas se você se arrepender do seu pecado, você tem lugar na minha mesa para sentar do meu lado. E não é só isso não. Você não vai só comer da minha palavra todos os dias, da vida eterna que eu tenho para você, do meu fruto da árvore da vida, não. Você, além disso, vai se tornar meu filho, porque Mefibosete, que não tinha mais pai, agora se torna filho de Davi. Davi fala, olha só aqui, ó. Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Ziba servia a quem? Davi. Então quem era o senhor de Davi? Quem é o senhor de Ziba? Davi. Então quando Davi fala com Ziba dessa maneira, quem ele chama de filho? Mefibosete. Olha que lindo. O homem que estava desprezado e que é que era neto do inimigo de Davi, Davi o trata agora como filho. Você é meu filho, vem cá, vou cuidar de você. Jesus, Ele continua cuidando de mim e de você, porque Ele é o nosso Pai. Por mais que você ache que está abandonado neste mundo, não está. Ele está olhando por você e por mim. Ele está zelando de você e de mim. A graça dEle, o amor dEle nos constrange. Porque não merecemos, mas Ele continua nos amando. Nós somos infiéis, mas Ele continua fiel para conosco. Abra, por favor, Efésios 2. E voltaremos para o texto. Efésios 2, verso 4 ao 7. Paulo diz para a igreja de Efésios: Deus, porém, é riquíssimo em misericórdia. Olha só. Se você e eu estamos presentes aqui hoje, e Ele ainda não voltou, é pela sua misericórdia, ato de compaixão, ato de amor soberano, ato onde você vê que a pessoa está imunda pelo pecado, mas ainda ama a alma daquela pessoa. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, que é pecados, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos o quê? Ficar parados em outro lugar? Não, assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você é filho. Você não é mais andarilho. Você agora não é mais escravo. Você agora é livre do pecado. Glória a Deus. Você é liberto desta carne. Aleluia. Você agora anda pelo Espírito de Deus e vive pelo Espírito de Deus. Você agora se assenta nas regiões celestiais com Ele. Você agora é herdeiro das riquezas celestiais. Olha só que lindo isso. Isso é mérito nosso, irmão? Não é mérito nosso, isso é graça, favor imerecido. É uma graça que nos comove, é uma graça que nos constrange. A graça de Deus, ela restaura a dignidade nossa. Mefibosete, antes lá julgado em Lodebar, não tinha dignidade mais, era um moribundo. Mas quando Davi trouxe ele para a mesa e tornou ele como filho, agora ele tinha dignidade. Antes você e eu que estávamos no mundo lá fora, não tínhamos dignidade nenhuma. Todo mundo nos cuspia. Mas agora você é digno pelo sangue do Cordeiro, Glória a Deus. que restaura. Glória, papai. Quando o Mefibosete estava lá jogado, ele não tinha um propósito de vida. O que eu vou ser na vida? Estou aqui julgado. Nada. Aí ele veio para Davi o tornou filho, agora ele tem propósito, você vai ser príncipe. Oh, aleluia. Davi fez ele se tornar um príncipe, um herdeiro. E Jesus, que nos libertou, que nos salvou, nos tornou príncipes, herdeiros lá do céu. Aleluia. Olha que lindo é o nosso Rei Jesus, irmãos. E a gente valoriza o seu sacrifício. Nós temos agora um propósito, que é este céu reservado para nós, que é as mansões celestiais reservadas para nós. Nós temos propósito. Quando nós estávamos mortos em delitos, conforme falou Paulo em Efésios, nós não tínhamos propósito, a nossa morte era garantida, mas Jesus nos deu vida eterna e propósito.
É o nosso rei. Senhor. Sentamos na mesa do nosso rei. Verdade, papai. A graça do nosso Deus também nos traz comunhão. Mefibosete não tinha comunhão lá em Lodebar. Ele estava sozinho, rejeitado. Com quem queria ter comunhão? Davi o trouxe. Oh, meu filho, agora todo dia você vai ter comunhão comigo. Vamos comer do meu pão, do meu maná. Vai beber da minha água. Nós vamos ter comunhão. Você julgava lá fora antes de aceitar Jesus. Você não tinha comunhão com ninguém. Todo mundo te rejeitava. Você veio para a família de Cristo. Veio para Cristo. Todo dia Deus te dá um maná diferente. Dá um alimento diferente. Glória a Deus. Deus te veste com as vestes espirituais que Ele tem. Senhor. Ele te faz ter comunhão com É Ele. verdade, papai. Que lindo é o nosso Senhor. A graça de Deus cura. Claro que Mefibosete continuou paraplégico, mas ele foi curado espiritualmente de toda a imundícia que o pecado lhe causou, que a sociedade lhe causou. Quando Davi trouxe Mefibosete e começou a cuidar dele junto com Ziba, Mefibosete sentiu uma cura que ele nunca teve na vida. Não é cura física, mas ele sentiu uma cura de coração e de alma. Agora eu tenho um pai, que meu pai morreu na guerra. Eu tenho um pai. Eu agora tenho uma pessoa que não me rejeita. Todo dia está cuidando de mim, todo dia está zelando de mim. Eu vou lá na mesa com meu pai Davi, que nem é meu pai biológico. Eu estou lá na mesa com ele, e todo dia ele fala: meu filho, você está bem? Como é que você está? Jesus fala assim com nós todo dia: você está bem? Como é que você está? Fala comigo, conversa comigo. Eu quero cuidar de você, eu quero zelar do seu coração, eu quero zelar da sua alma. Não deixe de conversar comigo. Eu quero ter comunhão com você. Diz nosso Senhor Jesus para conosco nessa noite. Quando a gente senta na mesa do Senhor, não é para comer e ficar calado. É para conversar com Ele. Dá glória a Ele. Dar glória a Ele, exaltar a Ele. Glória É ter comunhão com o nosso Senhor, o nosso Rei. É o exaltado. Senhor, eu preciso do Senhor. Trabalhe no meu coração. Venha trabalhar na minha mente, porque eu quero te adorar em todo momento. Glória a Deus. Eu quero ter comunhão com o Senhor em todo momento. E que nenhuma adversidade da vida venha me impedir de ter comunhão com o Senhor. Eu quero continuar sentando na tua mesa, Senhor. Sempre. Então olha só, a graça Ele cura. A graça de Deus nos curou, nos restaurou. E cada dia nos cura de algo que acontece dentro de nós. Porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. Todo dia há uma afronta contra nós. Todo dia, seja no ambiente familiar, no trabalho, na rua, qualquer lugar, o diabo ele tenta nos abater em todo momento. Mas quem está firme na palavra junto com o Rei dos Reis, Ele nos cura todo dia. Glória a Deus. Aí a graça dele também o quê? Nos renova. Porque às vezes nós não nem temos força mais para caminhar, mas agora com a graça dele, Ele nos fortalece, nos renova para caminhar. A graça do nosso Rei dos Reis nos vivifica, porque antes nosso corpo estava morto pelo pecado. Aí diz o Efésios: agora você está vivo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Olha que maravilha. Glória a Deus. Eu amo a palavra do Senhor, mas é maravilhosa. A mesa do rei, ela não faz recepção, como eu falei. Todo mundo está disponível para entrar. Venham comer do maná do Senhor. Venham participar e ter comunhão com o rei. Só que há um detalhe. A graça, a comunhão, a mesa é inclusa para todo mundo entrar? É. Mas esta mesa, ela transforma. A pessoa vem como está. Mas esta mesa, ao ter comunhão com o rei, vai ser transformado pelo poder da palavra de Deus. A graça transforma a nossa identidade. Eu aceito. Olha só, Ziba, ele representa a igreja, certo? Ele buscou lá o Mefibosete no Lodebar, trouxe para Davi. Davi mandou Ziba plantar. Olha só, versículo 11 diante, vamos ler aqui. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel. Não, peraí, misericórdia, errei aqui o versículo. Perdão, vamos lá. Versículo 9. Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Olha só, a ordem de Davi para Ziba: cultivarás a terra, tu e teus filhos, Ziba, e teus servos também. Vocês vão trabalhar para Mefibosete. Olha aí, Mefibosete, ele estava judiado, largado. Agora ele tem alguém que trabalha para ele. A igreja tem que trabalhar para o rei, para salvar almas lá fora. Olha só, cultivarás a terra. Nós, como igreja, estamos cultivando a terra seca lá fora, arando, aguando com a palavra do Senhor, na sua família, no seu trabalho. Ziba teve uma ordem: vai lá e cultiva. Para Mefibosete.
Cultiva lá para que dê frutos. Nós, como igreja, estamos cultivando essa terra seca lá fora, ou na sua família que não aceitou Jesus ainda, ou alguém no seu trabalho que ainda não conhece Jesus. É nosso dever como igreja cultivar e arar essa terra. Ele continua: tu e teus filhos e teus servos, ou seja, não é só você. Se há alguém da sua família, seu filho que aceitou Jesus, ele também tem que participar de arar e cultivar essa terra. E recolherás os frutos, Ziba, para que o filho de teu Senhor, que é filho de Mefibosete, agora é meu filho, viu, Ziba? Esse Mefibosete aqui, que é meu filho, tenha pão que coma. Ele não vai faltar pão na mesa dele mais. E Mefibosete, filho de teu Senhor, Ziba, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Todos eles trabalharam pela ordem do rei Davi para alimentar Mefibosete. Tá, pastor? Então não entendi. Por que está dizendo isso? Mefibosete era desprezado. Mefibosete era um indigente. Agora ele é príncipe, herdeiro das coisas do rei Davi. Antes ele não tinha servo para cuidar. Olha só, ele era aleijado, irmão. Como é que ele ia trabalhar para poder conseguir o seu pão? Agora Deus faz com que servos de Davi virem servos de Mefibosete para poder cuidar dele e alimentá-lo. A graça transformou a identidade de Mefibosete, aonde era indigente, para se tornar um príncipe real. A graça transforma a nossa identidade. Então disse Ziba ao rei, versículo 11: conforme tudo que meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Imagina essa cena, né? Davi tinha alguns filhos ali, imagina eles olhando para Mefibosete com desprezo. Você aí era filho do seu inimigo, pai. Por que está sentando à sua mesa com nós? E você aí era filho daquele que tentou te matar um monte de vezes, que era Saul. Ele não merece estar na nossa mesa. Mefibosete teve direito de sentar na mesa. Mas as falácias ainda talvez continuavam na mente dele, para poder minar o coração dele e a alma dele. Mas ele tinha uma certeza: peraí, Davi me aceitou como filho, então nada vai me tirar de ser herdeiro dele. Ou seja, se os filhos dele tentar contra mim, eu sei muito bem que ele, Davi, vai me proteger, porque agora eu tenho um pai que está cuidando de mim. Oh, glória. Mefibosete tinha essa fé naquele rei que prometeu cuidar dele. Que bênção, né, irmão? Então olha só, vamos trazer para o lado contemporâneo. Dentro da igreja há pessoas que vê filhos pródigos voltando e chuta. Há filhos pródigos que voltam, que tem um dom dado por Deus, na qual você ainda não tem, e você inveja desse filho pródigo. É o filho de Davi invejando de Mefibosete. Poxa, está na casa, tem herança, tem de comer. Para que vai invejar alguém que entrou na casa, que agora é filho? Para que isso? Aceite este filho que entrou agora para a família e abrace, cuide, zele. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja tem que ser dessa maneira. Entrou um filho pródigo lá fora, que antes era da família, poxa, abraça. Se ele tem um talento maior que o seu, glória a Deus, glorifica a Deus por isso, porque ele vai ganhar almas. Fala, Senhor. Não é guerra espiritual, não é guerra de irmão contra irmão, é guerra contra demônios. Fala, Jesus. Então, olha só, se entrou um filho pródigo, abrace, não fique menosprezando, não fique julgando. Ele era assim lá fora. Não interessa. Jesus transformou, a graça transformou, Jesus o trouxe de volta. Ele agora é abraçado pelo Pai, ele agora tem herança como você e eu temos. Glória a Deus. Ele faz parte da família. Cantamos aqui. Amém. A nossa família, Cristo, nós temos que zelar dessa família. Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Estou finalizando, amém? Romanos capítulo 8, verso 17. Se nós somos filhos, diz Paulo para a igreja de Romanos, logo somos também herdeiros. Você e eu não somos apenas filhos de Deus que aceitamos Jesus. Nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo que Cristo tem por herança, nós também temos. Nós somos filhos de Deus como Ele é. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados.
O corpo de Jesus, nosso Senhor, foi glorificado, certo? Ele ressuscitou, o seu corpo foi glorificado. A nossa esperança está também em que breve, quando Ele voltar para buscar-nos, o nosso corpo também estará glorificado, como o dele também está. Um corpo imundo, manchado pelo pecado e pelas coisas desta vida, agora purificado, restaurado e completo em plenitude dele. Diz Paulo: vocês agora são herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Amém. E lá na frente, digo mais, quando o Rei Cristo reinar nessa terra, nós como filhos de Deus, como Ele também é, nós também teremos o quê? Cajado para reinar sobre as nações. Glória a Deus. Isso é direito que Deus nos concedeu através do seu Filho amado Jesus Cristo. Olha só, a graça transforma a nossa identidade de esquecidos e caídos, que antes você e eu estávamos lá no mundo largados, julgados, para agora herdeiros com acesso contínuo de todos os dias à presença do Rei Jesus. A mesa do Senhor representa comunhão, representa aliança, amor, provisão eterna. A graça do Senhor busca o indigno e não quem é merecedor. Há muitos que ficam pomposos, né? Eu mereço Cristo. Você não merece porque você está em pecado. Já vi muitos assim. Eu sou aquele que prega bem, que canta bem, e você não é nada. Tem muitos que fazem isso. Esses se acham merecedores, mas a graça não veio para eles. A graça veio para quem é doente, quem é enfermo, quem é sujo. Para purificar, para limpar, para poder restaurar. Porque quem se acha que está limpo, não merece a graça de Deus. Para quê? Pô, não preciso de Jesus, eu já sou o santão, já estou bem, já estou tranquilo na minha. Aqueles que todo dia vê que é imundo, que é impuro, como o próprio Mefibosete falou com Davi, eu sou um cão morto, esses merecem sim a graça de Deus. O que eu quero dizer, irmãos, é que todo dia, mesmo que você aceitou Jesus, mesmo que você tem 15 anos, 20 anos de caminhada com Deus, jamais deixe de se humilhar perante a presença do Rei. Senhor Jesus, o Senhor me deu dom de profecia, é um exemplo, tá? Dom de profecia, dom de cura, ganhei mais de 500 almas para o Senhor, mas ainda assim eu sou falho, pecador, miserável, dependente da Tua graça. Eu ainda preciso que o Senhor me rasgue todos os dias para me transformar, Senhor. Para poder me renovar, porque é através do Teu Espírito que eu tenho vida eterna, meu Pai. A graça busca quem não merece. O nosso Senhor Jesus, a tua graça em base, o nosso Senhor Jesus, Ele veio por mim e por você. Nós merecíamos? A ira do Pai era para quem? Para nós. A ira do Pai era para a humanidade toda. Mas quem veio por nós? Jesus. Aleluia. O nosso Rei veio e falou: peraí, Pai, eu vou por eles. Não precisa mutilá-los, não precisa destruir eles, não. Eu vou descer naquela terra, vou despir da minha divindade e vou sofrer tudo por amor a eles. Mas, filho, tem certeza? Estou apenas conjecturando, tá? Mas, filho, tem certeza? Porque eles vão te desprezar lá. Eles vão cuspir na sua cara, filho. Quando você estiver na cruz lá, eles vão judiar de você. Eles vão te humilhar. E mesmo você sacrificando por eles, lá na frente, no ano de 2025, ainda vão zombar de você, meu filho. Tem certeza? Tenho, Pai. Eu vou morrer por eles e ressuscitar por eles. Porque a nossa graça, Pai, vai alcançar o coração do mais imundo lá fora. E do mais imundo que está dentro também. A nossa graça vai alcançá-los, Pai. Mas só vai alcançar para aqueles que creem, que têm fé nesse Senhor Jesus. Terceiro, estou finalizando. A presença do Rei transforma a nossa condição. Quando estamos com Jesus Cristo, nosso Rei dos Reis, só a presença dele já transforma o nosso caráter, transforma a nossa identidade, e as pessoas conseguem enxergar você como outra pessoa, porque você está perto daquele que transforma vidas.
Você está perto daquele que te deu uma nova identidade. Toma aqui a carteirinha de lei, você agora é meu filho. Você agora é meu herdeiro junto comigo das regiões celestiais. Ô, missionária Sandra, toma aqui a identidade, que agora você tem a identidade dos céus e não terrena. Olha isso. O nosso Senhor Jesus, a sua presença nos transforma a cada dia. A cada dia que Mefibosete sentava na mesa com Davi, ele sentia o amor de um pai que ele não teve. Ele sentia um amor de talvez um avô também que ele não teve. Ele sentia um amor de alguém que ele nunca teve. E este amor transformava Mefibosete todos os dias. Quarto ponto. Mesmo os quebrados podem viver em honra pela graça de Deus. Não há nenhum neste mundo aí afora que deva se sentir desprezado, marginalizado. Eu não tenho mais direito à herança do Senhor. Você tem, se você se arrepender dos seus pecados. Você tem, se você se voltar para Cristo de corpo, alma e espírito. Porque há pessoas que eu já conheci, já conversei com elas lá fora, que falam assim: olha, Deus não me ama mais. Eu já fiz tanta coisa, já matei tantas pessoas que Deus não me ama mais. Opa, pera aí, meu querido. Deus te ama sim. A questão é você se arrepender de tudo que fez, porque a graça dele ainda te alcança. Ele não voltou para nos buscar. A porta da graça ainda está aberta. E o rei nos chama para participar da mesa. Então, até mesmo aqueles que estão quebrados, que se acham que não tem mais solução, ainda tem solução pela graça de Jesus. Quinto ponto, a igreja tem que ser instrumento dessa graça restauradora de Deus. Ao invés de ficar aí enriquecendo o bolso e ficar aí cutucando irmão, machucando irmão, é levar a palavra para todos que precisam da palavra do Senhor. É você levar a restauração que Deus tem através da sua vida para outras, porque você já foi com pessoas lá fora. Então, através do seu exemplo de transformação, aquela vida também será transformada. A igreja tem que demonstrar este amor que transforma, essa graça que transforma para as pessoas lá fora, na sua família, no trabalho e dentro da congregação. Sexto ponto, valorize a fidelidade daqueles que você tem relacionamento com Deus, pessoas próximas, na qual também Deus te fez uma promessa. Valorize essa promessa, porque às vezes você fala: Deus fez uma promessa para mim lá atrás e não vai se cumprir porque eu o abandonei. Volta para Ele, que a promessa continua de pé, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Todo aquele que segue e anda conforme a palavra de Deus, a promessa continua fiel e vai se realizar. O que Deus falou com Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, para que a minha promessa se cumpra na sua vida. Se você andar com Deus, as promessas irão se cumprir. Mas pastor, eu desviei do caminho. Tudo bem, meu irmão, a promessa está lá ainda. Quando você quiser voltar, Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Então Ele é fiel. Valorize essa fidelidade dele para com você, para comigo. Sétimo ponto, lembre-se de onde Deus tirou você. Ele tirou você lá de Lodebar, de um lamaçal do pecado, de imundícias que você vivia. Ele tirou você de lá. Lá do poço de lama. Ele te trouxe agora para onde tem fonte de água viva, que te limpa, purifica todos os dias. Que te renova, que te dá alegria, que te dá paz. Lá quando você estava julgado, você não tinha paz nenhuma. Todo dia você buscava algo no mundo para poder satisfazer algo que Deus te satisfaria, mas você não quis. Eu vou buscar na bebida porque a bebida vai poder me satisfazer neste momento de dor. Eu vou buscar nas drogas porque a droga vai me satisfazer nesse momento de dor. Só que é temporário, é passageiro. Aí, quando Deus te tirou lá desse mundo, peraí, vem cá. Agora a minha paz é eterna. A minha alegria é eterna. O meu cuidado é eterno. Glória a Deus. Olha o que o nosso rei faz com nós. Não merecemos, mas Ele nos tirou de lá porque nós queremos. Verdade. Senhor Deus, Jesus, eu preciso do Senhor. Me transforma. Isso. Me restaura. Me renova, Senhor. Porque sem a Tua graça eu não consigo viver. Então lembra-se que Deus te tirou de lá. Não é para você voltar para lá. É para você ficar na mesa dele.
não se afasta da mesa dele como o filho pródigo se afastou da mesa do pai. O filho pródigo tinha tudo na mesa do pai, mesmo assim quis sair. Nós temos tudo na mesa do rei. Por que nós vamos sair daqui? Por que nós vamos sair da palavra? Por que nós vamos sair da presença do rei? Continuemos na presença dele, lembrando que lá nós não tínhamos nada. Achamos que tínhamos, mas não tínhamos. Mas aqui na palavra, na presença dele, nós temos tudo, que é a presença dele em nossa vida. Lá é só ilusão. Oitavo ponto e concluo. Aceite a nova identidade em Cristo. Mefibosete aceitou. Por mais indigno e imerecedor que ele era, ele não merecia ser príncipe, mas ele aceitou a sua nova identidade. De cão morto, agora é filho amado, assentado à mesa do rei. Nós éramos cão mortos, agora somos filhos do rei. Filhos de Deus. Davi então ele prefigura Cristo, que nos resgatou, que nos restaurou e nos faz assentar à sua mesa. A igreja deve viver essa mesma graça, recebendo a graça, o amor e estendendo para as pessoas o favor imerecido, com fidelidade e com compaixão. Então não existe ninguém nessa terra que não é merecedor de sentar na mesa do rei. Todos são, porque todos nós somos indignos. Mas quando sentar, fala com o Senhor, rei. Ô rei, ô Senhor, sou teu servo, me transforma, me restaura, porque eu preciso da tua transformação na minha vida, para que eu viva o novo que o Senhor tem para mim, para que eu viva aquilo que o Senhor tem reservado para mim, para que eu viva as promessas que o Senhor tem para a minha vida, e para que eu tenha garantido neste céu, nas regiões celestiais, esta herança que o Senhor tem guardada para mim. Amém? E as palmas exaltamos ao nome do nosso Deus.